turma querida? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo em ordem? Então vamos para mais uma videoaula. Bom, pessoal, para a gente começar aí, tá entendendo? Hoje nós vamos falar sobre fração, tá? Talvez vocês já tenham visto, conversado um pouquinho sobre o que é fração, mas hoje a gente vai entrar na soma de fração, tá? Somas e subtração de frações. Ok? Bem, a matemática, ela é fantástica. Por quê? Porque tudo que você aprende na matemática, você vai utilizar novamente. Então, vocês podem ver, por exemplo, mas vocês aprenderam a somar lá no primeiro, no segundo, no terceiro ano, começaram já a fazer soma e tudo mais. Até hoje, vocês estão no sexto, vocês continuam somando os números. Tá? Assim como a subtração. E a soma e a subtração vai acompanhar o seu aprendizado na matemática por resto da vida. Qualquer coisa, qualquer área, qualquer disciplina, qualquer conteúdo dentro da matemática vai ter a soma e a subtração. Assim como vai ter a multiplicação e a divisão. Então tudo que a gente aprende na matemática, a gente leva para os outros conteúdos, certo? Então vocês vão ver na matéria de hoje das frações, que nós vamos utilizar o MMC, que nós vamos utilizar o MDC em alguns casos, fatores que nós aprendemos nas últimas aulas, certo? Nas últimas 2 ou 3 aulas aí. Então é fundamental, quando entra em fração, que você tenha esses conceitos aprendidos, tá? Se não aprendeu, se em determinado momento tiver dúvida, volta lá, vê a videoaula de novo de MMC. Se for o caso, em alguns casos que tem que fazer o MDC, volta lá, vê o MDC de novo, como é que faz, se você achar necessidade. Não tem problema nenhum, tá? A gente só vai aprendendo todos esses conceitos com a prática. Bom, vamos para a fração. O que é a fração? A fração, tá? Deixa eu falar aqui. Melhor para a gente visualizar só o que é importante. A fração é uma parte do todo, certo? Então, quando alguém fala assim, um corredor ganhou medalha de ouro por uma fração de segundo. Significa o quê? Que é uma parte de um segundo. A fração de uma hora é uma parte de uma hora, certo? Então, a fração é sempre uma parte de um total. Ok? Então, quando você encontra uma fração, significa que ali não foi o todo consumido. Tem uma parte daquele total que foi consumida, o que você deseja consumir. Certo? Então, a fração ela vem sempre para representar uma parte de um total. Ok? Bom, como é que nós representamos essa parte de um total? Imagina que você está aí na sua casa e você pediu uma pizza, certo? Então você pediu lá a sua pizza. Opa! Se a pizza sai torta assim, você não paga, né? Imagina lá, só para a gente visualizar, ó, vou fazer aqui, tentar fazer um pouquinho menor. Imagina que isso é uma pizza, tá bom, gente? No caminho um entregador passou no quebra-mola, a pizza ficou meio torta. Bom, é uma pizza. Isso que importa, o que importa é o sabor, né? Como a gente diz, quem vê cara não vê coração. Então, vamos lá para a nossa pizza, tá? Você está aí na sua casa e pediu uma pizza. A pizza chegou. Antes de comer, você precisa cortar essa pizza, você precisa dividir, porque a sua família toda vai comer, você não vai comer sozinho pizza. Então, essa pizza aqui, ó, quando ela chegou, você dividiu ela, ó, no meio, em 4, para cá e para cá. O que isso significa? Que você dividiu essa pizza, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, certo? Então você dividiu a pizza, ela chegou na sua casa, você fez aquele corte tradicional das pizzas, você dividiu ela em 8 pedaços, certo? E agora vocês vão comer essa pizza. O primeiro detalhe da fração é que nós falamos que a fração significa uma parte de um todo.
Então, o total, o número total é importantíssimo para a gente, tá? E a gente vai chamar ele de denominador. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nosso denominador. O denominador é o total de partes, certo? Então, o denominador de uma fração é sempre o total de partes daquele objeto, daquela pizza, daquela barra de chocolate, não importa. O total de partes é o denominador. Vamos tentar achar na nossa pizza qual é o denominador? Bom, a pizza é essa pizza inteira aqui. Ela foi dividida em 8 partes, não foi? Então, o denominador não é o total de partes. Então, o denominador da nossa pizza, igual a 8, certo? Então, o denominador é sempre o total de partes que aquele objeto foi dividido, tá? Que aquela comida foi repartida. Então, por exemplo, em 1 hora, tá? Você pode dividir essa 1 hora em 3 partes, tá? Você pode dividir essa 1 hora em 4 partes, não importa. Você pode dividir em 3 partes de 20 minutos cada parte, ok? Então, tem um total. Esse total nem sempre vai ser dividido na mesma quantidade de partes, tá? Então, isso é importante a gente ter em mente. Se a pizza chegar na minha casa e eu pegar e dividir ela em 2, metade para mim, metade para minha esposa, o total de partes já não é mais 8. O total de partes vai ser 2. Então, o denominador é sempre o total de partes que aquele objeto foi dividido, tá? Então, o mesmo objeto, a mesma hora, a mesma pizza, no nosso exemplo, a mesma barra de chocolate pode ser dividida em diferentes partes. Na sua casa você pode dividir em 8, na minha casa eu posso dividir em 6, não importa, certo? O denominador é sempre o total de partes. Como na sua casa nós dividimos a pizza em 8, então o denominador é 8, certo? Mas a gente conversou que a fração é uma parte do todo. Tá bom, a pizza tem 8 pedaços, então o denominador é o total. E aí vem a segunda parte da fração, que nós chamamos de numerador. O numerador de uma fração é, dentro do todo, a parte que eu consumi, a parte que eu quero, a parte... Vou colocar... Eita, subiu o morro aqui, ó. Mas tá bom. A parte desejada. Certo? Então, eu tenho o denominador, é o total de partes. O numerador, tá? É a parte que foi desejada, consumida, tá? Bom, imagina aí que chegou a pizza, você dividiu essa pizza em 8 pedaços. Legal. Você, desses 8 pedaços, você comeu 2. Então, o numerador, tá, vai ser sempre a quantidade de partes daquela pizza, daquele todo, que foi consumida. Você não comeu 2? Então, ó, 1, 2. Quantas partes você desejou? Quantas partes você consumiu? 2. Então, olha aqui a nossa fração. De 8 partes, tá? De um total de 8 partes, você desejou, você consumiu, você comeu 2. Certo? Então, a fração é sempre dividida em numerador e denominador, tá? De maneira simples, numerador é o que fica em cima, denominador é o que fica embaixo. Pensar sempre no raciocínio. O denominador é o total de partes. O numerador
é a quantidade total que foi desejada ou que foi consumida, certo? Ou você deseja consumir, ou você consumiu, ou você conquistou. Então, no exemplo da hora, imagina que você pega uma hora tem 60 minutos. Você divide esses 60 minutos, tá, em 3 partes de 20 minutos cada parte. Dessas 3 partes de 20 minutos cada parte, alguém fala assim, olha, já se passaram aí 1/3, certo? Significa que das 3 partes, uma já se passou. Então, como é que ficaria essa fração? Só de exemplo, ó. Nós pegamos a hora, dividimos ela em 3 partes. Então, o total de partes, 3 partes. Tá? Cada parte tem 20 minutos. Bom, você precisa fazer a prova. E alguém fala assim para você, ó, 1/3 já passou. Então, 1/3 já foi. Vou até colocar entre parênteses aqui para vocês, ó. Assim, de repente fica mais fácil em alguns probleminhas que a gente vai pegar. 1/3 já foi. 1/3 daquela hora já foi consumido, já foi vivido. Então, a parte que é consumida é o numerador. Então, significa que das 3 partes que você dividiu a hora, uma delas já foi consumida, certo? Então, se você dividiu a hora tem 60 minutos, você dividiu em 3 partes de 20 minutos, uma dessas partes já foi consumida. Significa que você já consumiu daquela hora 20 minutos, certo? Vamos voltar para a nossa pizza aqui? Bom, a nossa pizza chegou na sua casa e você dividiu ela em 8 pedaços, tá? Então a parte de baixo, denominador, tá? Denominador, faltou Rzinho aqui, é o 8, tá? São 8 pedaços. Desses 8, você comeu 2. Então nós temos aqui, ó, vou anotar aqui em cima, ó. Você, certo? Comeu 2 partes das 8 que nós dividimos. A gente chama essa fração aí de 2/8, certo? Então, das 8 partes que nós dividimos a pizza, você comeu 2 dessas partes, tá? Vamos imaginar que você tenha um irmão, uma irmã, tá? E aí, eu falo assim para você, olha, o seu irmão comeu essa fração aqui da pizza. Significa que ele comeu quantos pedaços da nossa pizza? 1, não é mesmo? Então, ó, você comeu 2 pedaços dos 8 que tinham na pizza. O seu irmão comeu essa fração, 1/8, 1/8. Significa que ele comeu 1 pedaço, certo? Então você comeu 2 pedaços da pizza e o seu irmão comeu mais 1 pedaço da pizza, tá? Aí chegou o seu pai do trabalho. Aí, bom, fala assim, seu pai chegou do trabalho, cansado, certo? Cheio de fome. Ele chegou, viu a pizza lá e falou assim, delícia, é tudo que eu queria. Ele comeu essa fração aqui da pizza. 3/8. Significa dizer que o seu pai comeu quantos pedaços da pizza? A pizza tinha 8 pedaços. Dos 8 ele comeu 3. Então, ó, vamos pintar aqui a nossa pizza. 1, 2, 3 pedaços. Então, ó, você comeu a pizza. Nossa pizza tinha um total de 8 pedaços. Desse total de 8 pedaços, você comeu 2, seu irmão comeu 1, seu pai comeu 3 pedaços. Até aqui foi de boa? Aí eu te pergunto assim, pô, sua mãe estava tomando banho,
estava arrumando lá a casa, chegou do trabalho, certo? E aí ela chega, também cheia de fome, ela olha e fala assim, pediram pizza, que maravilha! Tá lá a caixa fechada. Aí você olha para o seu irmão e pensa, será que sobrou para ela? Bom, vamos ver se sobrou para sua mãe? Então, vou colocar aqui, ó. Como se a gente estivesse perguntando, ó. Quantos pedaços ainda tem na pizza? Sua mãe chega do trabalho e fala assim, olha, eu quero pizza, hein? Vou tomar banho e quero pizza. Aí você olha para o seu irmão e pergunta assim, ainda tem? Aí ele fala, acho que tem. Quantos pedaços ainda tem na pizza? Vamos ver quantos pedaços ainda tem na pizza? A nossa pizza tinha 8 pedaços, não tinham? Você comeu 2, então aqui, ó. A pizza tinha 8 pedaços. Dos 8 você comeu 2. Mais o seu irmão comeu 1 desses 8 pedaços. Mais o seu pai, que comeu 3 pedaços. Então, ó, você comeu 2 oitavos, seu irmão comeu 1 oitavo, seu pai comeu 3 oitavos. Vamos somar para ver quantos pedaços da pizza foram comidos? Dos 8 pedaços, certo? Vou colocar aqui embaixo, ó. Dos 8 pedaços de pizza, tá? Nós comemos, você 2, mais 1 que o seu irmão comeu, 3, mais 3 que o seu pai comeu, 6. Então, 6 oitavos da pizza foram comidos, tá? A nossa pizza tinha 8 pedaços. Dos 8 pedaços, 6 foram comidos. Se 6 foram comidos e tinham 8 pedaços, sobrou pizza para sua mãe? Sobrou ou não sobrou? Quantos pedaços de pizza sobraram? Quantas fatias? 2. Então, ó, ainda tem pizza para a mamãe? Sim. 2 fatias. Certo? Por que 2 fatias? Porque das 8, você, seu irmão e seu pai comeram 6. Certo? Então, fração é sempre um pedaço de um determinado total. Pode ser da pizza, pode ser da hora, do chocolate, do bolo. Quer ver onde vocês vão encontrar muita fração? Receita de bolo, receita culinária. Quando vem escrito assim, ó, nós queremos 3/4 de uma xícara. Significa que aquela xícara foram divididas em 4 partes e você vai utilizar 3 daquelas partes. Tá? Então, quando a gente voltar para a sala de aula, espero que logo que isso tudo se resolva, tá? Da melhor maneira possível, saudável, bem, tranquilão. Por falar nisso, estou passando álcool gel, se liguem, hein? Então, quando a gente conseguir voltar em paz, em ordem, a gente vai fazer na sala de aula, a gente faz um bolo para estudar fração na prática, ali no dia a dia, tá? Enquanto isso, a gente vai pedir as pizzas aqui, que fica mais fácil da gente fazer. Mas quando a gente puder voltar para a sala de aula, a gente faz um bolo para a gente ver a fração na prática. Combinado? Então, bom, vamos lá. Ainda não acabou não, tá? A fração é sempre uma parte do todo. Você pega um todo, um total, e divide isso em partes. No nosso caso, nós pegamos uma pizza, dividimos ela em 8 partes. O total é sempre o denominador, então o total fica sempre embaixo. O numerador é a parte de cima, significa a parte desejada ou a parte consumida daquele total, ok? Aqui a gente já tem, ó, vamos ver a pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Dessas 8 foram consumidas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então,
Já mudamos aqui, já não comemos mais 2 só, comemos 6 pedaços. Dos 8 pedaços, 6 foram consumidos, tá? Bom, você comeu 2/8 desse pedaço, significa que você comeu dos 8, você comeu 2. Seu irmão comeu 1/8, significa que dos 8 ele comeu 1. E o seu pai comeu 3/8, significa que dos 8 o seu pai comeu 3. Quantos pedaços ainda tem de pizza para sua mãe? Você comeu 2/8, seu irmão comeu 1/8, mais a quantidade que seu pai comeu 3/8, somamos tudo, deu que você, seu irmão e seu pai junto comeram 6 pedaços de pizza. Vocês comeram 6/8, 6 fatias de pizza. Tá? Do total de 8, foram comidos 6. Se foram comidos 6, sobrou pizza para nossa mãe, não sobrou? Se foram comidos 6, sobraram 2 fatias. Ok? Bom, então aprendemos fração, já aprendemos algo bem importante nesse conteúdo, que é a soma de fração com denominadores iguais. Tá? Aí eu vou anotar aqui, já para vocês depois, vou apagar o quadro aqui e anotar para vocês de novo. Mas prestem atenção em um detalhe. A soma e a subtração de fração, sempre que for com o mesmo denominador, o que isso significa? Sempre que for com a parte de baixo igual, nós vamos repetir a parte de baixo e resolver a continha de cima. Certo? Então você pegou a fração, olhou, é soma, é subtração, a parte de baixo é igual, o denominador é igual, é só você repetir a parte de baixo e resolver em cima. Olha como é que ficou a nossa, ó. 2/8 mais 1/8 mais 3/8. Nós repetimos a parte de baixo e somamos as partes de cima. 2 mais 1, 3 mais 3, 6. Certo? Então, sempre que a soma ou a subtração de fração for com frações que têm o mesmo denominador, a mesma parte de baixo, nós vamos somente repetir a parte de baixo e resolver a parte de cima. Continua comigo aí, porque tem mais. Bom, então vamos dar prosseguimento, tá, ao que nós vimos conversando. Agora vamos falar diretamente da soma e da subtração das frações. O que nós vimos na prática, nesse primeiro momento da aula, eu coloquei aqui como conceito, só para vocês terem esse conceito, tá? Com o mesmo soma e subtração de fração, com o mesmo denominador, nós repetimos o denominador e resolvemos a equação. Então aqui eu coloquei primeiro a mesma que nós vimos da pizza, tá? 2/8 mais 1/8 mais 3/8. O que nós fizemos? Repetimos o denominador, certo? Repetimos o 8 e resolvemos a equação aqui de cima do numerador. 2 mais 1, 3, mais 3, 6. Ok? Então, sempre que for soma e subtração de fração com o mesmo denominador, repetimos o denominador, resolvemos em cima. Coloquei esse outro exemplo aqui para a gente visualizar mais uma vez. Aqui eu tenho 6/9 menos 4/9 mais 1/9. Você olha aqui de cara e fala assim, poxa, a parte de baixo é toda igual. Então, os denominadores são todos iguais, certo? O que a gente faz? Sempre que os denominadores forem iguais, nós repetimos o denominador. Então, eu vou repetir o 9. Já sei que a minha parte de baixo vai ser 9. E agora eu preciso resolver a equação de cima. 6 menos 4, 2. 2 mais 1, 3. Então, ficamos com 3 nonos. Certo? Então, bem simples. Olhou, viu? Parte de baixo igual, denominador igual, é só repete ela e resolve em cima. Tranquilaço. Certo? Na subtração e na soma é o mesmo raciocínio. Só que aí vem um detalhe, tá? Que na fração, a gente tem por via de regra na matemática
que chegar sempre na menor fração possível. O que é que isso significa? Significa que nós precisamos sempre simplificar a fração, tá? A gente vai precisar deixar a fração sempre da menor forma possível. Ah, professor, eu já cheguei no resultado? Chegou. 6 sobre 8, 3 sobre 9. É o resultado. Beleza. Só que, quando nós estamos falando de fração, você precisa chegar na menor fração possível. Tá? Vamos imaginar que daqui a um tempo você vai fazer uma prova para entrar em alguma escola, vai fazer um concurso, prestar algum concurso. Bom, a pergunta é a seguinte: você comeu 2/8 da pizza, o seu irmão comeu 1/8 da pizza, o seu pai comeu 3/8 da pizza. Quantos pedaços de pizza foram comidos? Aí você chega, 6 sobre 8. Beleza. Você olha as opções e não tem nenhuma opção lá 6 sobre 8. Aí você fala assim, meu Deus, está errado. Aí você começa a fazer, refazer, fazer de novo. E não chega no resultado que está na prova. Olha lá e está lá. Não tem na letra A, não tem na B, não tem na C. E você fica doido. Certo? Por quê? Porque as questões de prova, elas já vêm sempre com uma fração simplificada. O que isso significa? Que ela já vem na menor fração possível para aquela resposta. Tá bom, César? Legal. Como é que a gente simplifica essa fração? Eu vou te ensinar aqui agora. Coloquei os dois conceitos importantes para a gente ter, tá? Que são a base da simplificação de fração. Simplificação de fração significa deixar ela com a menor forma possível. Tá? Como é que nós simplificamos? Sempre dividir o numerador e o denominador pelo mesmo divisor. O que isso significa? Que você vai ter que encontrar um número que divida a parte de cima e a parte de baixo. Tem que ser o mesmo número. Então vamos simplificar o 6 sobre 8? 6/8. Tá? Bom, o 6 é par e o 8 é par. Então eu sei que o 6 e o 8 se dividem por 2. Então eu vou dividir aqui em cima. 6 dividido por 2 e 8 dividido por 2. Lembrando, tem que ser o mesmo divisor. Então se você dividir em cima por 2, embaixo tem que ser por 2 também. Tá? Se em cima for por 3, embaixo tem que ser por 3. Não posso dividir em cima por 2 e embaixo por 3 ou por 4. Tem que ser sempre o mesmo divisor. Tá? Vocês vão ver e vão achar chata essa parte? Sim, mas é fundamental. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. 8 dividido por 2 vai dar 4. Paramos por aí? Vamos ver se dá para simplificar mais? Tá? Vamos ver. O 2 divide o 4, mas não divide o 3. Então, não posso usar o 2. O 3 divide o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Mas não divide o 4. Então, também não posso utilizar o 3. Certo? Então, aqui eu tenho 3 sobre 4 é a menor fração possível. É a forma simplificada de 6 sobre 8. Então, se você acha na prova 6/8, você achou, fez o cálculo. Na hora de marcar, você olhou lá, não tem. Aí na letra C está 3 sobre 4, 3/4. Aí você, está simplificado. Então, nós precisamos, sempre que for possível, simplificar a fração. Tá? Vamos ver o 3 nomes, se dá para a gente simplificar? Vou colocar aqui, ó. 3 nomes. Vou colocar assim só para a gente ver que é uma fração diferente da outra. Por 2, vamos ver? Não dá, né? O 3 não divide para 2, nem o 9 não tem como. Por 3, 3 divide para 3? Divide. 9 divide para 3? Divide. Então aqui, ó, 3 dividido para 3, 9 dividido para 3. 3 dividido para 3 vai dar 1. 9 dividido para 3 vai dar 3. Então, a menor forma possível, e aí, gente, sempre que chega no 1 a gente para, tá? Não precisa nem pensar lá, chegou no 1, parou. A menor forma possível para essa fração, 1 sobre 3, 1/3. Certo? Ah, professor,
E se desse para continuar dividindo, a gente continuaria? Sim, continuaria, tá? Tem que sempre chegar na menor forma. Por coincidência, nossos dois exemplos pararam com uma divisão só. Mas vai ter exemplo que você vai dividir por 2, vai dividir de novo por 2, e de novo por 2, e de novo por 2, tá? Então, vai sempre ficar sendo dividido, até chegar na menor forma possível. Uma maneira que tem de você conseguir dividir isso mais rápido, passar por isso mais rápido, tá? É você realizar o MDC. Porque nós não vimos que o MDC é o maior divisor comum. Então, se você quiser, você pode... cheguei aqui, achei uma fração com denominador, numerador, não quero ficar... São dois números altos, não quero ficar dividindo. O que eu posso fazer, professor? Tira o MDC dos dois, certo? E aí, como resultado, você já divide em cima e embaixo. Tá bom? Então, você pode ir fazendo as divisões uma por uma, tá? Que a maioria das pessoas até preferem. Ou você pode ir direto no MDC. E aí você achou o MDC do numerador e do denominador, com o resultado dele você já divide em cima e embaixo. Ok? Pode ser feito das duas maneiras, certo? A dica é, para usar o MDC, deixe para usar quando for com um número grande. Porque 6 sobre 8, a gente já de cara vê que os dois já pode dividir por 2. 3 sobre 9 é a mesma coisa. E aí vai acabar, são poucas as divisões. Quando der um número muito alto, em cima e embaixo, tá? Aí sim você faz o MDC, que aí você já resolve de cara, se você quiser também. Senão você pode ir dividindo aos poucos. Não tem o menor problema como você vai simplificar. O importante é que você precisa sempre apresentar a fração simplificada. Isso é fundamental quando a gente fala de fração. Seja na soma, na subtração, na multiplicação, que vocês vão ver nas próximas aulas, tá? Na continuidade da aula de hoje, que ainda não acabou, ok? Então, simplificar é sempre fundamental. Bom, continua aí. Não sei se vocês repararam, nas nossas duas equações, nós falamos sobre denominadores iguais, certo? Só que também tem a soma de fração com denominador diferente. E aí a gente vai ver agora como é que nós fazemos isso, tá? Vem comigo, continua comigo aí, para a gente ir para o denominador diferente. Achei que tinha acabado, né? Não, hoje a aula está grande, está longa. Preste atenção, para a gente aprender tudinho. Vem comigo. Bem, agora estamos terminando, tá? Podem confiar que nós estamos terminando. Calma, respira, relaxa. Falta só um pouquinho. Bom, agora nós vamos ver a soma e a subtração com denominadores diferentes, tá? Eu, particularmente, acho que é a parte mais chatinha, tá? Quando a gente fala de equação com fração. Até mais chatinha do que a de multiplicação e a divisão. A gente vai ver mais para frente, vocês vão ver que acaba sendo até bem mais simples, tá? Por quê? Porque a subtração e a fração, quando tem denominadores iguais, nós vimos que é só repetir o denominador, repetir a parte de baixo e resolver a parte de cima. Então é bem fácil. Só que quando tem denominadores diferentes, a gente vai precisar igualar o denominador, certo? E aí isso, às vezes, acaba confundindo a nossa cabeça, tá? Mas não tem mistério nenhum. Dá pra gente conseguir fazer bem tranquilo, bem de boa. É só ter um pouquinho de calma, paciência. E aqui vai ser fundamental o conhecimento do MMC, certo? É fundamental o conhecimento do MMC nessa parte. Vai te ajudar muito. Bom, imagina que nós dois, tá? Fomos lá no mercado, você comprou uma barra de chocolate, eu comprei uma barra de chocolate, tá? Chegou em casa, você dividiu a sua barra de chocolate em 6 partes. Opa! Se você dividiu uma barra inteira em 6 partes, o total de partes, nós vimos que é a parte de baixo, é o denominador.
Então, o total de partes é sempre a parte de baixo. Então, na sua casa, você dividiu a sua barra em 6 partes iguais. Dessas 6 partes, você comeu uma. Se você, vou comer uma só, vou deixar aqui de guardada para eu comer de sobremesa e tudo mais. Então, você pegou sua barra de chocolate, dividiu ela em 6 partes e comeu uma só. Tá? Só que na minha casa, em vez de dividir a barra de chocolate em 6 partes, eu falei assim, eu quero dividir essa barra de chocolate em 4 partes. Então, em vez de ser 6, o meu denominador vai ser 4. Tá? Por quê? Você dividiu a sua em 6, eu dividi a minha em 4. Então, a sua barra tinha um total de 6 partes. A minha barra foi dividida em um total de 4 partes. Certo? Agora, vamos imaginar que eu, faminto do jeito que sou, falei assim, vou comer dessas 4 partes, vou comer logo 2. E aí comi 2 partes da minha barra. Então, a sua barra foi dividida em 6 partes e você comeu uma só. A minha foi dividida em 4 partes e eu comi 2. Agora imagina que alguém chegasse e perguntasse para você assim, qual é a soma entre a fração da barra que você comeu e a fração da barra que o professor comeu? Somando as duas dá quanto? O que você ia pensar? Primeiro, por que isso, infeliz? Por que eu tenho que ficar somando a fração da barra que eu comi com a fração da barra que você comeu? Vai se meter na vida de outro. Primeira coisa que você ia pensar, mas não podemos responder isso para o livro. Então precisamos responder aqui de acordo com a resposta direitinho. Deixa eu chegar só para cá, para ficar um pouquinho melhor. Precisamos responder a resposta bonitinho, encontrar a solução para este problema. Então, a fração da sua barra, 1/6, mas a fração da barra que o professor comeu, 2/4. Então, aqui a gente tem uma soma de frações, mas com denominadores diferentes. E aí nós precisamos igualar os denominadores. Existem 2 maneiras para fazer isso. A primeira maneira é, sempre que a soma e a subtração forem feitas só com 2, então vou colocar aqui assim, somente 2 frações, nós podemos utilizar o que nós chamamos de método borboleta. Como é que funciona esse método borboleta? Tá? Funciona da seguinte maneira. Para igualar os denominadores, nós vamos multiplicar a parte de baixo. Então vai ficar 6 vezes 4. 6 vezes 4 deu 24. Certo? Então, eu sempre preciso igualar o denominador. Não existe outra maneira de fazer a não ser igualando o denominador. Para igualar o denominador, existem 2 formas que eu vou te explicar de 2 formas. Sempre que forem somente 2 frações, nós podemos utilizar o que nós chamamos de método borboleta. Como é que fazemos? Primeiro, multiplicamos a parte de baixo. Então, 6 vezes 4 deu 24. Na parte de cima, ela não se mantém. A parte de cima, eu vou precisar multiplicar, cruzado. Por isso que chama-se método borboleta, que fica como se fosse uma borboletinha, certo? Se você quiser, dá para desenhar até aqui, cabecinha. Borboletinha, que lindo, tá? Então, por isso que se chama método borboleta. E aí aqui a gente vai fazer a multiplicação. 4 vezes 1 vai dar 4. Mais 6 vezes 2 vai dar 12. Então agora eu já tenho, pelo método borboleta, igualei o denominador, botei o 24 embaixo, então eu já sei que a minha parte de baixo vai ser 24. E aqui a parte de cima, eu vou colocar mais para baixo para ficar melhor, 24. E a parte de cima é só eu somar. Se as duas têm o mesmo denominador, é só eu somar. 4 mais 12 vai dar
de 16. Então, sempre que forem somente duas frações, eu posso utilizar o método borboleta. Multiplique embaixo e aí depois faz a multiplicação cruzada para achar a parte de cima. Aí eu te pergunto, tá certa a resposta? Não acabamos ainda, né? Nós precisamos simplificar essa fração. Simplificar a fração significa dividir ela em cima e embaixo pelo mesmo número. Os dois são par, então dá para dividir os dois por 2. Vamos dividir. 16 dividido por 2 vai dar 8. 24 dividido por 2 vai dar 12. Dá para simplificar ainda. Nós não falamos que a simplificação só acaba na menor forma possível, então a gente precisa continuar simplificando. Simplifica em cima, simplifica embaixo. 8 dividido por 2 vai dar 4. 12 por 2 dá 6. Ainda dá para simplificar. Dá para dividir em cima de novo por 2, embaixo de novo por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Vamos ver se dá para simplificar? 2 divide 2, mas não divide o 3. O 3 divide o 3, mas não divide o 2. Então, essa aqui é a menor forma possível para a nossa fração. Aí foi onde eu te dei a dica do MDC. Você pode simplificar assim, tá? 1 por 1, não tem problema nenhum. Ou você pode, se quiser ir mais rápido, se você achar que é mais rápido, você acha o MDC de 16 e 24 e aí divide 16 e 24 pelo mesmo número, logo pelo MDC, vai chegar na resposta aqui direto. Então, se você domina o MDC, se para você é rápido fazer o MDC, tá? Você faz o MDC de 16 e 24, divide em cima e embaixo e chega na resposta do mesmo jeito. Se você, não aprendi tão bem o MDC, não gosto do MDC, o que você vai fazer? Vai dividindo até chegar no resultado. Então, a soma e a subtração de fração, tá? Quando você tem denominadores diferentes, o primeiro passo é igualar o denominador, não tem para onde fugir, certo? Sempre que são somente duas frações, nós podemos utilizar o método borboleta, que é multiplica a parte de baixo, certo? E multiplica cruzado aqui, ó, denominador com numerador, denominador com numerador. Aí vem os resultados, a gente soma até chegar no final. Ah, professor, se aqui fosse de menos, se fosse uma subtração, o mesmo raciocínio, só que em vez de somar, nós iríamos diminuir. Mas o passo a passo seria o mesmo. Multiplica embaixo, multiplica cruzado para chegar no resultado final. Então, soma e subtração de fração. Denominadores diferentes. Somente duas frações, método borboletinha, mole para a gente. Bom, aí você vai pensar assim, tá bom, professor, você falou que com duas dá para a gente utilizar, mas e com 3? E com 4? O que a gente faz da vida? Aí, para a gente finalizar, só esse pouquinho, vem comigo. Bom, para finalizar, tá? Aí vem a soma de fração com denominadores diferentes quando nós temos 3 ou mais frações. A maneira mais rápida de fazer, tá? É utilizando o MMC. Por isso que eu te falei, umas 2 ou 3 vezes na aula, que é fundamental que a gente tenha o conhecimento do MMC. Sempre que forem duas frações só, você pode utilizar o método borboleta. Mas quando são 3 ou 4, é importante que a gente faça pelo método do MMC. Então, preciso igualar os denominadores. Como é que eu igualo os denominadores? Primeiro passo, tá? E aí eu vou colocar sempre aqui do lado. Primeiro passo, achar o MMC. Então, eu preciso achar o MMC dos denominadores. Então, MMC dos denominadores. Tá? Então, o primeiro passo eu vou achar o MMC dos denominadores. Quais são os denominadores? Sempre o denominador é a parte de baixo, 4, 6 e 2. Então, vamos achar o MMC de 4, de 6
e de 2. Como é que a gente acha o MMC? Nós já vimos, já aprendemos, já fizemos até trabalhinho em cima disso. Bom, dá para dividir por 2, então 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 2 por 2 dá 1. Ainda dá por 2, ó, porque tem o 2 aqui na frente. 2 por 2 dá 1, 3 por 2 não dá, 1 por 2 já foi. Bom, não dá por 2, tem que ser agora por 3. Repito 1, 3 por 3 dá 1, 1 se repete. Para chegar no resultado, é só eu multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 2 sobre 4, de 4, 6 e 2 vai dar 12. O MMC são sempre os denominadores. Então, o MMC de 4, 6 e 2 deu 12. O que isso significa? Tá? Que eu já achei o meu denominador. Então, aqui, ó, agora eu sei que embaixo todos eles vão ter o denominador 12. Eu já igualei o denominador. Agora eu preciso da sequência. Qual é a sequência? Tá, então o 12, o MMC, ó, vou colocar aqui, ó, passa a ser o denominador. Certo? Então, o resultado do MMC é o denominador. O segundo passo, tá, que aí é onde a gente precisa prestar atenção, certo? É onde vem a complexidade ali, então tem que ser com calma, prestar bem atenção. A gente vai sempre, ó, dividir, sempre utilizando o MMC, ó, dividir o MMC pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Aí você vai falar assim, professor, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador, eu vou ficar maluco. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer, calma, respira. Com a prática, isso vai ficar na sua cabeça de um jeito incrível. Você nunca mais vai esquecer. Então, praticando, tá? Você vai pegar muito mais fácil. No início, talvez tenha sempre que vir ver a forminha, o passo a passo que se faz. Mas depois você vai pegar isso da maneira mais tranquila possível. É só lembrar, de maneira certinha, formal, dividir o MMC pelo denominador e multiplicar pelo numerador. O que isso significa? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos ver na prática? Bom, pegamos o MMC. Divide pelo de baixo. Então, eu vou dividir, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Já sei que eu vou ter que dividir, ó, o 12 por todos os números de baixo. Por todos eles, certo? Então, divide pelo de baixo. Vou dividir por todos os de baixo. E aí, aqui tá, ó, multiplica pelo de cima. Então, vamos comigo? 12 dividido para 4 vai dar quanto? Vai dar 12 dividido para 4 deu 3, certo? Vou multiplicar pelo de cima. 12 dividido para 4 deu 3. 3 vezes 2, 6. Vou colocar o 6 aqui. Repete o sinal de mais. Vamos vir para o segundo. Tá? 12 dividido para 6 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 multiplica pelo de cima. 2 vezes 3. Acabou que deu 6 também. Coincidência, tá, gente? Nem sempre vai dar o mesmo, não. Ok? E aí, aqui também eu vou realizar a divisão. 12 dividido para 2, vou colocar para o lado de cá, ó, deu 6. Multiplica pelo de cima. 6 vezes 1, deu 6 também. Professor, vai dar sempre assim? Não.
foi coincidência mesmo. Eu coloquei os números aqui para a gente, por exemplo, e acabou que deu essa coincidência, ok? Nem sempre vai ser assim que vai funcionar, não, tá? Pode ser que dê em cima igual, pode ser que dê completamente diferente. Então, não se preocupem se nos exemplos, no livro, nos exercícios, der diferente não. Fazendo passo a passo certinho, vai sair no resultado. Bom, o denominador já sei que é 12. Agora, vou colocar assim, tá, gente? Só para a gente dividir, ó. São dois passo a passo diferentes. E aqui eu vou responder em cima. 6 mais 6 dá 12. 12 menos 6 dá 6. Então, minha resposta por enquanto, 6 sobre 12. Vamos relembrar o passo a passo? Frações com denominadores diferentes. 2 sobre 4, 3 sobre 6, 1 sobre 2. Tá? Preciso achar o MMC dos denominadores. Então, MMC de 4, 6 e 2. MMC de 4, 6 e 2 deu 12. Então, eu sei que a minha parte de baixo, o meu denominador agora vai ser 12. Como é que eu acho a parte de cima para continuar calculando? Eu preciso transformar o numerador. Para transformar o numerador, eu vou fazer essa regrinha aqui. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, divide pelo de baixo, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 2, 6. Vem para cá. 12 dividido por 6, 6. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 3, 6. Vem para o último. 12 dividido para 2, 6. 6 vezes 1, 6. Certo? Então aqui ficou 6 mais 6 menos 6. O sinalzinho aqui a gente mantém e aí no final faz a continha, tá? Aqui ficou tudo 6 em cima. Nem sempre vai ficar, foi coincidência. Chegamos aqui e resolvemos. O 12 embaixo, em cima 6 mais 6, 12. 12 menos 6, 6. Acabou? Quase. Falta simplificar essa fração. Aí a gente começa simplificando. Dá para simplificar por 2. Então, 6 por 2 vai dar 3. 12 por 2 vai dar 6. Dá para continuar simplificando por 2? Não, né? Porque 3 não divide por 2. Mas dá para simplificar por 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 6 dividido por 3 vai dar 2. A minha resposta é 1 sobre 2. Então, o resultado dessa sominha de 2 sobre 4 mais 3 sobre 6 menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Certo? Bom, gente, sei que a aula ficou um pouquinho longa, mas não tem como, tá, a gente separar essas explicações. Fração. Volto a dizer para vocês, essa é a parte mais chata da fração, tá? Depois, quando tenta multiplicação e divisão, vocês vão ver que é bem mais simples, tá? Bem mais simples mesmo, certo? Mas aqui a gente precisa falar disso tudo, porque preciso igualar os denominadores. Então, fração é uma parte de um todo, certo? Então, você tem a parte de baixo é o total, a parte de cima é o quanto daquele total você quer, você consumiu, você deseja consumir. Beleza? Soma e subtração. Se o denominador for igual, se a parte de baixo for igual, é só repete o denominador, resolve em cima. Se os denominadores forem diferentes, existem duas maneiras de fazer. Quando são com duas frações, você pode utilizar o método borboleta. Quando são com três frações, você pode fazer pelo MMC. Ah, professor, são duas frações só. Eu posso usar o MMC? Pode, tá? O método do MMC serve para 2, para 3, para 4, para 5, para quantas frações tiverem. Ok? Mas eu acho mais simples o borboleta. Então, quando tem duas frações, você pode fazer pelo método borboleta ou pelo MMC. Quando tem 3 ou mais, você precisa sempre fazer pelo MMC. Certo? Fez pelo MMC, como é que funciona? MMC dos denominadores
tá? Vai chegar no resultado, esse resultado é o denominador. E aí, a partir daí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Resolve e no final vai sempre simplificar a fração. Ok? Grande abraço, tá? Não se culpem se no primeiro momento não ficou tão claro assim, tá? É normal. Essa parte do MMC, principalmente, do MMC na fração, a gente vai pegar muito com a prática, tá? Então, com o tempo, você vai estar fazendo isso, tirando de letra. Grande abraço, se cuidem, ok? Daqui a pouco estaremos juntos de novo, se Deus quiser. Tchau, tchau!